Band News FM com o cantor e compositor Gilberto Gil, que está nos atendendo aqui no Camarote Expresso 2222. Gil, eu queria começar perguntando um pouquinho sobre essa que é a efeméride talvez maior no mundo da música brasileira nesse ano, que é o centenário do Dorival Caymmi. Sei de um documentário, por exemplo, em que o Caetano Veloso é flagrado conversando com o Dorival e num êxtase assim absurdo, dizendo: "Você é o mestre do meu mestre". E eu me lembro muito de você, por exemplo, numa outra esfera, né, saudando e se ajoelhando frente a Stevie Wonder. Pra gente que está de fora desse universo, é sempre muito curioso ver um artista que também é fã de outras figuras. É assim que se faz se cumpre o percurso permanente da arte, sua criação, sua transformação. Ninguém nasce sozinho, ninguém é endógeno. Todo mundo tem pai e mãe, todo mundo tem antecedentes, antecessores artísticos, referências, incentivadores, ídolos, enfim, professores. O Caymmi é para a minha geração e para já muitas que vêm depois, tem sido isso. Ele é um grande mestre com todas essas características de farol, não é, guia, orientador profundo, instigador dos elementos da criatividade, inspirador. Caymmi é tudo isso para a minha geração e ainda hoje. Passou para a minha geração, que foi a imediatamente posterior a dele, e que vai passando para todo mundo. Ele é um grande monumento da música popular brasileira, um grande poeta, um grande músico, um grande pintor. As narrativas, não é, a capacidade pictórica que ele tinha de descrever a paisagem humana, a paisagem natural, física da Bahia, as praias, os coqueiros, os saveiros, os pescadores, Chico Ferreira e Bento, a tragédia humana o tempo todo, enfim, a grande ligação dele com parceiros da época como Caribé, Jorge Amado, que se encarregaram também de fazer nos seus respectivos campos o mesmo trabalho narrativo que o Caymmi fez na música. Então é um monumento da cultura brasileira, né? Conheço um guitarrista aqui, o Mo Brasil, filho da família Brasil, né? Sim. E ele comentando assim: eu demorei para entender Caymmi, porque quando eu ouvi, eu disse: de onde é que aquilo veio? Eduardo das Neves, uma corrente de violonistas brasileiros, né? Se dedicaram a cultivar esse modo de tocar Paraguaçu. Caymmi foi se nutrir, mesmo Villa-Lobos e essas coisas. Caymmi se referenciava nesse mundo todo do violão brasileiro e do violão da canção napolitana, grandes mestres da canção europeia, enfim, napolitana, portuguesa, mas ele sempre com o cuidado de se ater à paisagem brasileira. Era cônscio e orgulhoso de pertencer a essa cultura que se formava, essa civilização em formação, que é a civilização brasileira, e dedicou sua vida a isso, colocou sua música a serviço dessa narrativa. É uma narrativa belíssima, né, que passou pelas mãos, pelo ouvido, pelo coração dele. O que é que vem à sua mente assim, de lembrança do Caymmi mais fortemente? Muitas, porque eu tive a felicidade de conviver com ele. Fui casado com a filha dele, frequentei a casa dele muito tempo. Eu me lembro de uma entrevista da Nana, ela dizendo: você pensa que meu pai deu folga pra Gil só porque era meu? Não, não tinha folga não. Como contraparente eu fui, e os filhos todos, meus colegas, e Estela, e ele aqui, as amizades do período que ele morou, ele voltou a morar em Salvador. Enfim, tive o convívio propriamente humano com ele, de ir à casa, de ver, de conversar, essas coisas todas. Ele teve manifesto apreço pelo meu trabalho, pelo meu talento, gostava de que houvesse alguém como eu, que podia ser considerado como um seguidor,
que levava avante aquele gosto pela descrição. Domingo no Parque, ele gostava muito quando eu fiz. Reza a lenda que, apesar de você ter feito Bula Nagô para ele, a que ele mais gostava era aquele abraço. Ele gostava muito daquele abraço. Ele e Jorge, eles adoravam a frase, a Bahia já me deu reggae e compasso. O Caymmi gostava muito dessas músicas, as canções apologéticas, né, que homenageavam lugares, cidades, pessoas, entidades. Ele gostava disso. Aquele abraço é isso, né? O Rio de Janeiro, enfim, a capital do Brasil. Ele gostava muito de que houvesse mais, de novo, uma música que homenageasse o Rio e com aquela poesia já mais contemporânea, aquele modo mais atual naquela época de escolher as frases, de escolher as palavras, de utilizar a imagem do Chacrinha. Tudo isso ele gostava muito. Caymmi era um modernista também, né? Achei muito oportuno nesse sentido você ter se proposto a fazer um disco daquele que é considerado um também grande seguidor, né? Primeiro que manifestou essa devoção por Dorival Caymmi, que foi João Gilberto, né? Ele foi o primeiro. E é fundamental que foi Caymmi que revelou João Gilberto para o mundo da gravação. Foi ele que foi apadrinhar na Odeon, pedir ao Odeon que prestasse atenção, porque ele dizia, esse é um criador que aparece só de décadas, muitas décadas e muitas décadas. Ele é muito uma coisa rara, João é uma coisa rara. Caymmi já reconhecia isso. Caymmi tinha verdadeira paixão pela maneira com que João cantava Doralice, Rosa Morena, coisas assim. Foi Rosa Morena que levou João a conceber a bossa nova. Então você confirma aquela lenda que eu ouvi, pelo menos para mim era lenda, que ele achava que entre Rosa e Morena estava a bossa nova. Eu acho que não é lenda, não. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua motivação em fazer então esse disco sobre o repertório do João. Porque é isso, porque são um grande mestre, né? Ele levou avante não só a dimensão que já havia se esboçado muito vigorosa e muito abrangente no Caymmi, mas o João incorporou a novidade, o modernismo dos músicos cariocas, né? Do Tom Jobim, do Carlos Lira, do Newton Mendonça, do Menescal, do Boscoli, desse povo todo, e resgatou as coisas tradicionais, não é? Aos pés da cruz, se dedicou a esse papel de fazer uma súmula ardente assim da música brasileira toda, com uma novidade extraordinária, com um poder criativo inovador extraordinário, não é? Naquele estilo de cantar e de tocar. Então ele era um desenvolvimento do Caymmi, e eu sou um discípulo do João. Depois? Posso. Band News FM, Frequência Baiana. Retomando aqui nossa entrevista com o cantor e compositor Gilberto Gil, que está lançando um disco novo, Gilberto Samba, em que ele revisita o repertório do João Gilberto. Ele estava falando aqui com a gente anteriormente sobre essa relação que ele tem com a obra do João Gilberto. Você já teve, inclusive, a oportunidade de fazer um disco com ele, em 1981, com Caetano, com Gal. Participação da Bethânia. O Brasil, ele nos convidou naquela ocasião para fazer, porque João tinha também esse cuidado, né, de dedicar atenção específica, digamos, especial à Bahia, aos baianos, a essa progressão natural da música na Bahia, né, os vários períodos e os que vinham aparecendo na música. Então ele, como ele tinha se dedicado muito ao trabalho Caymmi, que tinha sido fundamental para o projeto que ele realizou com a Bossa Nova, dali em diante, evidentemente, ele ficou atento ao que vinha da Bahia, criou muito apreço pelo trabalho do Caetano, pelo meu trabalho também. Enfim, ele que foi colega lá em Juazeiro de muita gente
que antecedeu a Ivete, inclusive Galvão na também. família Galvão, e músicos de Juazeiro e Senhor do Bonfim, com quem ele conviveu naquela época, e que, enfim, o pai da Ivete, ele se relacionou profundamente também, com muita atenção, muito cuidado com o trabalho dela. É evidente com aquele recolhimento que é característico do João, né? Aquela coisa de não expor muito a vida dele e as coisas que ele cultiva, mas ele tem esse apreço pela coisa dos baianos. E eu e Caetano entramos nesse rol, né? Das coisas baianas que ele via como características desse modo especial, né, que a Bahia tem em relação ao Brasil. Isso que Caim dizia, a Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem, né? João era muito atento, é muito atento a isso. E esse trabalho que a gente fez com ele, esse convite, depois os Novos Baianos também, que ele teve um papel importantíssimo na mudança mesmo de perspectiva do trabalho dos Novos Baianos, com o disco Acabou Chorar, né? Ia para uma coisa, João chamou a atenção e disse, olha, tudo bem, isso tem, mas aqui tem uma coisa baiana brasileira que também desemboca numa modernidade importantíssima e tal. E aí os meninos atenderam, e aquilo foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho deles, em particular do Galvão, do Moraes, do Boca, não é? Do grupo como inteiro, da Baby, enfim. Então o João é isso, ele também nisso ele assumiu uma dimensão caimiana, não é? De ser um portal, não é? Por onde passa, continua passando muita coisa. Você comentava dessa relação que você estabelecendo desde 81 com o João Gilberto, e eu tenho percebido que a sua geração, você, Caetano, Gal e Tom Zé, tem feito nos seus últimos trabalhos uma aproximação que não é inédita, mas que parece um tanto mais flagrante com músicos de nova geração. Você inclusive tem o Lancelotti e o Amarante nesse disco. O Amarante tocando um instrumento que eu nunca imaginei que veria ele tocar, inclusive. Você percebe como uma coisa natural? Acho natural, e acho também que surge em consequência de uma série de aproximações, uma série de exigências do mundo afetivo. Quando eu chamei o Ben, meu filho, e o Moreno Veloso para produzirem esse disco, evidentemente que eu já contava com a possibilidade de que eles fossem veículos de aproximação também, com uma série de coisas. Por exemplo, o Ben, no grupo dele, no Tono, tem uma afeição muito grande, um respeito muito grande pelo grupo que o Amarante participou, os Hermanos, o Moreno também, e os meninos, o Domênico, não é? Faz um trabalho extraordinário de renovação do gosto pela percussão brasileira, o gosto pelo samba e tal, com a modernização permanente e tudo isso. Tocou com o Gal, né? Tocou com o Gal, recentemente, no trabalho mais recente da Gal, tocou com a Calcanhoto, no trabalho mais recente da Calcanhoto. Enfim, é um colaborador importantíssimo para essas fusões, essas aproximações de universos aparentemente distanciados e separados, mas que na verdade são muito próximos. No meu disco também, nesse trabalho também isso se dá de novo. Então o Amarante tinha vindo lançar o disco dele no Brasil, e aí pela amizade com o Ben, pela amizade com o Moreno, foi no estúdio, acabou se interessando, se apaixonando pela sonoridade que a gente estava desenvolvendo no estúdio, e disse, não, eu também quero participar. Foi lá, gravou uma percussão, gravou uma coisa, outra. A gente chamou ele para fazer um arranjo. A princípio ele ia fazer uma outra música, era um arranjo de uma outra música, acabou fazendo do Você e Eu, não é, do Lira e do Vinícius. Enfim, é isso, é assim. Outro dia eu estava conversando com o Haroldo, o irmão do Armandinho. Passou aí agora. Ele comentando, acho que o pai dele estudou com Garoto. E eu me lembro de ter conversado com o Dori Caymmi ano passado e de ter lido uma entrevista do Dorival em que ele comentava de coisas da Bossa Nova que eram pregressas a João Gilberto. Como é que você percebe isso? Muitíssimo. No Gaia, no Lúcio, né? no Lúcio Alves, não é, como intérprete.
nos violonistas brasileiros, não é? Como Garoto, como Canhoto, muita coisa. O impulso inovador que acabou levando João a Bossa Nova não veio no vácuo, não veio no vazio, veio numa coisa, o Dick Farney, o Antônio Maria, todo aquele pessoal do Rio que gostava do jazz, que gostava da música refinada americana, que tinha apreço por Gershwin, por Cole Porter, por toda essa coisa. Tudo isso entrou, tudo isso é pré-João e na verdade é João. Isso tudo desemboca no próprio impulso inovador do João Gilberto. Nesse sentido é pré-Bossa Nova, né? Tem uma coisa que também relaciona você, Dorival, João, mas também Caetano, Moraes e muitos outros artistas nascidos na Bahia. O fato de estarem morando no Rio. Voltando um pouco para o assunto Caymmi, eu me lembro de inclusive ter conversado com os filhos dele, em alguma medida, sobretudo com Nana, de um assunto que eu ouço falar inclusive aqui em Salvador, né? Como se algumas pessoas fazem determinadas cobranças ao artista que vai morar fora. Eu já ouvi, por exemplo, em comentários de Facebook, pessoas criticando Moraes Moreira, que baiano o quê? Mora no Rio, torce para o Flamengo, nem torce para time da Bahia. Como é que você vê esse tipo de questionamento que se faz, inclusive de pessoas que colocam em causa a importância de Caymmi para a Bahia, porque ele morou não sei quantos anos no Rio e não sei quantos anos na Bahia? Isso é um fenômeno não só recente, como eu acredito efêmero mesmo e passageiro. Isso é uma coisa de internet, isso é uma coisa de novos meios ágeis de comunicação que permitem às pessoas, enfim, desenterrarem ressentimentos, trazerem para um plano de uma importância maior coisas que, enfim, vieses e sentimentos idiosincráticos que na verdade não tem peso, não tem. Caymmi durante todo o tempo, como Gordurinha, não é? Como tantos outros que foram para o Rio de Janeiro, como os pernambucanos que foram para o Rio, os cearenses que foram para o Rio, enfim, não havia como estabelecer um campo de queixoso em relação a isso, porque era o Rio. Rio era a caixa de ressonância, era de lá que aparecia. Se Caymmi não tivesse ido para o Rio de Janeiro, não teria sido Dorival Caymmi. Não teria sido Dorival Caymmi. Então a Bahia tem que agradecer o fato de que ele foi para o Rio de Janeiro. É como eu estava dizendo em Pernambuco hoje, uma certa queixa em relação ao Carnaval da Bahia. Eu dizia, o trio elétrico dizia, vocês têm que agradecer o trio elétrico da Bahia, porque foi o trio elétrico que divulgou o frevo para o Brasil inteiro. O ritmo originário de Pernambuco. E assim vai. Essas migrações são fundamentais. Num país como o Brasil, então, de uma diversidade entrelaçada, como é a diversidade brasileira, não é? Com pontas e pontos nós que são feitos, que se dão em várias partes do tecido, da tecelagem, da urdidura brasileira. Isso é fundamental. E se você pensa numa época em que o rádio todo estava no Rio de Janeiro, a imprensa toda estava no Rio de Janeiro, a crônica cultural toda estava no Rio de Janeiro, não é? Enfim, tudo isso fundamental. E mesmo ali as interconexões já existiam. Dorival começou aqui, João Gilberto cantou na Rádio Sociedade, não é? Conviveu aqui com os meninos aqui da Bahia, não é? Foi aqui que um integrante dos Namorados, eram os Namorados da Lua, né? Os Garotos da Lua, que, enfim, um dos integrantes, que era o Kruner, que se afastou do conjunto, veio conhecer o João aqui, na rádio, cantando aqui, sugeriu aos meninos dos Garotos que levassem o João para ser o novo Kruner do conjunto. Foi isso que projetou João, foi isso que criou, enfim, inaugurou João naquele circuito das rádios cariocas, das noites cariocas, das orquestras cariocas e etc, etc. Então, essa queixa, esse ressentimento falso, que na verdade é falso, eu não acredito que eles de fato sintam
nada disso. É uma maneira, é uma artificialização, no sentido de dizer, nós temos uma possibilidade, uma capacidade de opositora, uma capacidade de nos opormos a isso ou aquilo. Nós somos uma regionalidade que precisa dizer seu nome, precisa ter seu espaço, que é tudo estimulado por essa possibilidade concreta que os meios de comunicação contemporâneos dão. Se não fosse isso, estavam todos quietinhos, todos calados, todos batendo palma por fato que Dorival Caymmi foi para o Rio para se tornar Dorival Caymmi. É engraçado que essa entrevista a gente está sempre vinculando 3 gerações, né? Você, Dorival, o João. De onde é que vem o seu violão, Gil? Você tem vários discos que são dedicados. Dois nomes diretamente ligados ao meu violão são esses: Dorival Caymmi e João Gilberto. E você resume isso? É evidente. Não resumo, mas esses poderiam resumir. São iniciais, são as 2 primeiras grandes referências. É evidente que meu violão aí, na medida em que ele foi necessitando e buscando autonomia, buscando autoralidade, etc., ele foi beber em outras fontes que não necessariamente eram o próprio violão. Foi beber na sanfona de Luiz Gonzaga, por exemplo. Foi seu primeiro instrumento. Que foi meu primeiro instrumento, o acordeon. Então meu violão tem muito. Quando a festejada performance que eu tenho no Expresso 2222, na música Expresso 2222, é diretamente ligada a Gonzaga. É uma reprodução do Resfolego, do jogo de fole da sanfona, que foi criado por Gonzaga. É uma reprodução daquilo no violão. Mas no instrumento propriamente, violão, as 2 maiores referências foram Dorival Caymmi, os bordões, as firulas e tal, e o João, naquela precisão da formação do cluster, né, da formação do acorde, que foi uma grande inovação que ele trouxe para a música brasileira e para a música mundial. E depois o Baden, evidentemente, não é? Tanta gente que me influenciou, Paulinho Nogueira, de São Paulo, enfim, que me estimulou muito a buscar os métodos, a buscar o conhecimento registrado nos métodos de violão e etc, etc, etc. Muita gente. E o Garoto, e o Canhoto, e todo mundo. Você se percebe já parte de uma ancestralidade da qual você também bebe? Eu tenho uma certa resistência a me atribuir qualquer valor. Mas eu sei que vai ser irrecusável pela obra, pelo reconhecimento que essa obra tem, pelo caráter propagador que ela tem em relação a desígnios da minha geração e etc, etc. Eu sei que isso vai ser inevitável, mas eu mesmo não... Eu sou muito arredio a me perfilar, a traçar perfis a respeito de mim mesmo, enfim, me colocar nessa ou naquela posição. Mas você vê, os meninos todos me chamam de professor, enfim, é irrecusável. Eu sei que... E com essa velocidade, a velocidade do próprio registros que vão sendo feitos cada vez mais rapidamente, né? Antigamente eram 5 décadas, depois 30 décadas, 20 décadas, hoje é uma década, agora já é um ano, em um ano você registra tanta coisa nova, tantas conexões e reconexões, que eu acho que isso vai ser inevitável. Mas eu sou um pouco, enfim, Getúlio, quando morreu, disse aquela frase, disse aquilo, que saía da vida para entrar na história. Eu um pouco fico achando assim, que a gente entra na história mesmo depois que morre, né? Então, como eu estou vivo, então eu ainda não me considero muito assim. Mas eu sei que vai chegar uma hora que vai ser inevitável, quando fizerem as leituras sobre os significados múltiplos possíveis do meu trabalho, isso aí já vai ser uma inscrição histórica inevitável. Eu posso lhe fazer mais 2 perguntas? Pode. Falando um pouquinho do começo da sua carreira, né?
você participou junto com Caetano, Bethânia, Gal, Tom, Lona, do Nós, por exemplo, no Vila Velha, que está fazendo 50 anos em 2014. Queria saber de memórias que você tem do Vila Velha, da importância e do que foi aquele momento da sua vida. Olha, um espaço cultural como aquele, tanto do ponto de vista da arte, ou seja, do conteúdo ao qual ele se dedicava, que eram as artes cênicas, música, teatro, dança, coisas desse tipo, tanto quanto pelo próprio território, espaço físico, não é aquele lugar com aquela construção, com aquela disposição de elementos dedicados à cultura no centro da cidade de Salvador e com o equipamento humano todo, né? Os grandes realizadores do teatro Vila Velha, Otton, João Augusto, Petrovich, todos eles, enfim, aquilo tudo foi uma oportunidade sem a qual é uma espécie assim, foi um Rio de Janeiro antes, não é, da hora. Foi a gente se preparando, a Bahia nos preparando, criando condições para que a gente viesse depois a fazer as viagens para o mundo. Foi fundamental e depois para tantas outras coisas, mais recentemente para a geração do Olodum e dos blocos afro e dessas manifestações todas que surgiram na Bahia, não é? A revelação de novos atores, novas atrizes e etc. Um papel fundamental nesses 50 anos. E com relação a nós, a nossa geração, então, não haveria nós, por exemplo, se não tivesse o Vila Velha. A gente está num momento singular dentro do carnaval, né? Não te perguntei nada de carnaval até agora, em que se fala de uma tendência que já é percebida há alguns anos. Trios sem corda na rua e, para quem quiser, o camarote à disposição. Como é que você percebe essa tendência e o lugar do camarote 2222? Na verdade, é a reprodução de um modelo que é clássico no carnaval do Brasil, que é clássico no carnaval do mundo, que é as pessoas na rua e as elites, e o povo na rua e as elites nas sacadas dos sobrados, nos camarotes, nos bailes. Eu me lembro do meu tempo, o Fantoches da Euterpe, o Cruz Vermelha, os Inocentes em Progresso, enfim, várias agremiações culturais que faziam seus bailes, levavam para lá a classe média alta de Salvador e os estratos mais sensibilizados das elites, enfim, levavam para esses lugares, eles faziam as festas, os bailes de carnaval, os gritos, os bailes pré-carnavalescos e os bailes durante o carnaval. E na rua, isso, os cordões, as batucadas, depois o trio elétrico e etc, etc, etc. E essa interação natural entre as sacadas, a Marina Elétrica continua aqui hoje, os lugares todos, esses palcos que dialogam com os palcos ambulantes em que se transformaram os trios elétricos, tudo isso é uma tradição de longa data. É assim na Alemanha, é assim na Bélgica, é assim em Veneza, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, enfim, onde quer que tenha havido carnaval e continue havendo carnaval. Aqui é assim também. E aí pronto, vão aparecendo as novas transformações. Esse modelo contemporâneo de camarotes, né, com as possibilidades tecnológicas, os materiais que possibilitaram a construção provisória desses lugares confortáveis, onde você pode instalar, enfim, condições sanitárias, condições alimentares, condições de conforto variado, televisões, não é? Mais recentemente, sistemas cibernéticos de interação via internet e etc. O Instagram está aqui produzindo milhares de fotos, enfim, do Carnaval da Bahia para o mundo inteiro. E não tem jeito, é assim mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essa exigência do diálogo, da manutenção do diálogo, da
tensão com C e tensão com S, não é? Desse diálogo entre a sacada do sobrado e a rua da cidade. Isso é assim, o carnaval é assim. Os bailes do Municipal no Rio de Janeiro, os bailes do Copacabana Palace no Rio de Janeiro, enfim, todo lugar é isso. E ao mesmo tempo, porque tem isso. As pessoas que estão nos bailes vão para as ruas, as pessoas que estão nas ruas vêm para os bailes. Pronto, esse diálogo vai se mantendo, vai continuando, vai ganhando aqui e ali elementos de renovação, elementos de modernização. Conversamos com o cantor e compositor Gilberto Gil. Muito obrigado pela gentileza da entrevista à Band News. Pronto, eu é que fico satisfeito e muito agradecido a vocês.